Texto de 1 Timóteo 4. É um texto que, a princípio, ele vai falar muito a respeito de nós que estamos à frente de alguma coisa na igreja, da liderança da igreja, dos ministros do Evangelho. Mas, na realidade, ele vai falar com cada um dos crentes no Senhor, que precisam ter essas motivações no seu coração. Mas, principalmente, hoje eu quero falar também para você que tem alguma função na igreja, seja ela qual for. Até porque da pessoa que abre a porta da igreja, a pessoa que prega, todos são importantes para que o reino de Deus cresça. E o texto diz o seguinte, acompanhe comigo os 16 versículos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Meus irmãos, a igreja visível do Senhor Jesus Cristo tem sido alvo de críticas e compreensões, ataques nesses últimos anos. É bem comum vermos pessoas se manifestando tanto no ambiente da igreja quanto no ambiente fora da igreja e agora nesse mundo que se criou chamado internet. Através dos teólogos de Facebook, teólogos de blogs, nós vemos muita coisa sendo dita contra a instituição igreja. E muitas pessoas não têm mais a vontade de estar presente em cultos, não têm mais vontade de se reunir com os irmãos, porque acham que a instituição igreja ela faliu. Isso não é somente para a igreja. Tudo que é institucionalizado, as pessoas têm colocado a sua mão para dizer não serve mais. A família, a instituição família, muitas pessoas dizem ela acabou, faliu. Mas se a gente observar, a igreja do Senhor ela não vai falir jamais. Ela não depende de recursos financeiros como uma empresa. Ela não depende do esforço físico de apenas um grupo de pessoas como uma construção. Mas ela depende apenas da misericórdia e do amor de Deus. É por isso que ela está de pé. É por isso que ela não vai falir. E é por isso que por mais problemas que ela tenha, e é por isso que por mais difícil que seja para a gente encontrar sentido numa reunião como essa, ainda nos alimentamos a partir disso aqui. É importante sim nos reunirmos. É importante sim acreditarmos na igreja. E é importante sim estarmos junto com a igreja, fazendo a igreja. Há quem não acredite mais nessa forma e já tenha se desvinculado dela, e aí muitas pessoas são categorizadas de desigrejadas. Isso tem crescido assustadoramente. Outras pessoas vão até frequentar a igreja,
mas elas não vão auxiliar em absolutamente nada. Porque elas acham que, por mais que façam, o futuro da igreja é um só, é o fim. Mas eu quero dizer a você, mesmo que o mundo acabe hoje e Jesus Cristo venha, hoje a sua igreja não acaba. A igreja visível pode não mais existir, mas há uma igreja reunida no nome do Senhor, a igreja invisível, aquela que vai reinar eternamente com Ele. Então, por mais que não estejamos sentados em cadeiras, observando alguém que prega do púlpito, estaremos sentados nas ruas de hoje, observando o nosso Deus governando a todos. De toda forma, a igreja estará reunida em algum momento da história. Há algumas pessoas que não auxiliam mais a igreja por não entender o propósito dela, e há outras que também não auxiliam nem com seu trabalho, nem financeiramente por divergências, ou com pessoas da própria igreja, ou com seu pastor. Isso também não vai minar a igreja, porque por mais que as arrecadações caiam, mas se a fé não cai, se Cristo não sai da sua posição de cabeça da igreja, ela estará sempre de pé. Nesse contexto de dificuldades e críticas à igreja, eu quero trazer algumas orientações para que a gente prossiga sendo uma igreja forte, com membros que sabem o que significa o real evangelho, e pastores que alicerçam não somente a sua fé, mas a fé do seu rebanho nas Sagradas Escrituras. Existe um engano do presente século. O versículo 1 a 3 vai mostrar para a gente o que tem acontecido também no seio da igreja, para que muitas vezes a gente fique desestimulado e muitas vezes a gente descredite a mensagem da igreja. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É fato que um dos pontos principais para que Cristo venha é a enorme apostasia. E a gente tem visto isso. E isso não vem apenas de pastores que abandonam seus cargos e dizem: para mim chega. Não vem apenas de líderes famosos que agora seguem outros tipos de doutrina, e aqui a gente sabe que não seguem mais a Jesus Cristo. Isso parte também de pessoas que, mesmo sentadas em bancadas de igreja, não acreditam mais que a Bíblia possa transformar a sua vida, possa deixá-la melhor, mais capaz, mais parecida com Cristo. E quando você não consegue mais reconhecer o Evangelho como transformador, e quando você não consegue mais enxergar Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador da sua vida, como sendo o único possível de solucionar todos os conflitos e dilemas do seu coração, aí a sua fé desvaneceu. Isso tem sido muito triste de observar, porque muitos estavam entre nós e tinham fé firme, forte, seguravam nas mãos uns dos outros, sustentavam a fé dos fracos, e hoje são eles os fracos que nós temos que também vir das profundezas, segurar e trazer de volta. É bem verdade que nem boa parte desses talvez nunca volte, e a gente chore a perda deles até o fim. Mas é bem verdade também que Deus tem plano na vida de alguns, e é nossa função se manter como igreja forte e sadia, para que eles tenham onde habitar quando retornarem ao aprisco desse pastor. Se nós acreditamos fielmente na perseverança dos santos, na capacidade dada por Deus de permanecermos firmes na condução das nossas vidas segundo o Evangelho, nós não podemos enxergar essas pessoas que estão abandonando a fé como salvos em Cristo Jesus. Se a gente crê que, de fato, o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta, que não deixa a gente cair da graça que Ele mesmo nos deu, nós não podemos enxergar pessoas que simplesmente descartam esse amor e essa misericórdia, essa graça, como sendo pessoas que realmente são tementes a Deus. E a gente não precisa ter o menor temor em classificá-las dessa forma, porque Ele mesmo faz isso. Essas pessoas seguem espíritos enganadores. Como se enganar depois de ter vivenciado tudo que a gente vivencia com Cristo? Aleluia. Como olhar para algo e dizer que aquilo é melhor do que Cristo, se você não teria nem vida se não fosse por Ele? Então, colocar pessoas que descartam o sacrifício de Cristo como salvos e que um dia reinarão conosco é muito complicado. Infelizmente, é necessário que tais pessoas se manifestem no seio da igreja para que a gente enxergue
Que a igreja visível é isso. É o joio crescendo junto com o trigo. Porém, o que existe na igreja visível não existirá na invisível. Aleluia. Só quem vai subir é quem foi plantado como trigo, não pela minha mão, não pela mão dos pastores, pela mão do próprio Jesus Cristo. Aleluia. Essas pessoas apóstatas, de fato, elas nunca tiveram salvação garantida pelo Senhor, porque uma vez que essa salvação é dada, ela não se pode perder. Você não pega essa salvação de algum local. Não é uma caça ao tesouro que a gente vai agora num bosque e em alguma árvore vai achar um papelzinho escrito sua salvação. Não. Ela foi dada por Cristo na cruz do Calvário. Amém. Antes disso, ela foi dada por Deus na eternidade. O preço que foi pago foi muito alto. Você não despendeu nada do seu bolso. Você não correu atrás disso. Você não passou a sua vida inteira lutando por isso. Mas Ele verteu o seu sangue para que você tivesse isso. Então essas pessoas, elas de fato nunca tiveram salvação. Porque se elas tivessem salvação, elas valorizariam o sacrifício vicário de Cristo. É verdade. Porque todo aquele que é justificado por Cristo Jesus, ele recebe crédito para entrar na presença do Pai, de forma confiante, triunfante, pelos séculos dos séculos. Ele não anda em dúvida, ele não anda tôpego, ele anda convicto de que o que foi feito na sua vida vale por toda a eternidade. E estes vão seguir doutrinas de demônios, mostrando claramente não terem tido embasamento suficiente para se firmarem na doutrina expressa tanto por Paulo quanto pelos outros apóstolos. Quando a gente sobe à casa de Deus, é evangelizado, é discipulado, é firmado nessa doutrina, não tem como sair. Não tem como sair. Não tem algo que prenda mais a gente do que saber que houve um ser que desceu de toda a sua glória para habitar entre nós, na forma de servo, para entregar o seu corpo humano para ser dilacerado em nosso favor. Ninguém fez isso. Você pode peregrinar por todas as religiões. Nenhuma delas vai te mostrar que algum líder sacrificou sua vida dessa forma. E por mais que em alguma outra religião você encontre alguém subindo numa cruz, se fazendo maldito, sendo crucificado em favor de alguns, pode ter certeza que esse sacrifício não foi válido. O único sacrifício válido foi o de Jesus Cristo. Se eu hoje iniciasse uma nova religião e ao final de um período de vida de ministério deixasse pessoas, 12 pessoas, para continuar esse ministério, e subisse numa cruz e fosse crucificado, e meu sangue inteiro fosse vertido, nada disso teria proveito. Eu seria um tolo. Eu não teria nada mais a não ser classificado como uma pessoa que foi louca, nécia, que não entendeu o que Cristo fez pela minha vida e pela vida dos outros. Glória a Deus. Não há nada que a gente possa fazer que se compare com aquilo que Cristo fez. Então aquele que não enxerga isso e vai atrás de doutrinas de demônios, ele simplesmente perdeu o rumo de casa, ele perdeu o tino. E os espíritos que os guiam e os guiarão são espíritos enganadores, neles não há verdade. Obviamente a verdade para o povo de Deus está apenas nas Escrituras. Se você observa as Escrituras, você não vai atrás de doutrina de ninguém, muito menos de demônios. Se você observa a palavra de Deus dia após dia, você não vai atrás nem dos pastores famosos que existem por aí. Verdade. Porque às vezes a gente cai na bobagem de se firmar na palavra de pessoas, pregadores famosos, que passam a ter palavra autoritativa para alguns. Mas a palavra autoritativa é de Cristo, a palavra autoritativa está aqui. Não adianta você abrir a boca e dizer fulano de tal disse isso no livro, na página tal. Se não tiver escrito a palavra de Deus, aquelas palavras são apenas vã filosofia. E os ensinamentos que esses apóstatas seguirão vêm de hipócritas e mentirosos. Como diz o versículo 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Eles falam
falam, mas não vivem nada daquilo que falam. Principalmente por saber que essas palavras que eles falam não se podem aplicar no reino de Deus, mas só servem para que eles alcancem os seus objetivos, que na maioria das vezes são escusos. Só serve para que eles derrubem os fracos na fé. A gente tem percebido que, por conta de determinadas circunstâncias que são criadas ou até mesmo são colocadas pelo próprio homem, pessoas têm se vendido literalmente a determinadas doutrinas. Pessoas que a gente confiava, que a gente dizia, talvez só tenha esse homem, ou talvez só tenha essa mulher, que a gente escuta e diz, essa palavra vem do céu. Mas tem se distanciado por conta de necessidades pessoais, necessidades, entre aspas, do ministério, porque não existe necessidade de ministério, porque Deus as supre todas. É verdade. Ou necessidades de status dele, de sua denominação, daqueles que o acompanham. É triste ver que não necessariamente em épocas políticas, mas em épocas quaisquer, pessoas se colocam à disposição de um sistema que é totalmente corrupto e utilizam-se da Bíblia para dizer, é justificável o que eu estou fazendo. Não é justificável. Por mais que você não tenha aquele dinheiro sempre, todos os meses, por mais que você não tenha o reconhecimento de toda uma sociedade, por mais que você não seja alçado ao status de teólogo mor de determinada denominação, aquele que se coloca para transmitir a mensagem do Evangelho deve vivê-la esquecendo tudo isso. Aleluia. Não se preocupando com tudo isso, porque a sua recompensa não será aqui, será no céu. Aquele que trabalha na obra do Senhor esperando ter louros, cofres cheios, aplausos e grandes templos, perde seu tempo. Porque aquele que era digno de tudo isso e muito mais, nasceu numa manjedoura e morreu na cruz. Mas só tem uma coisa, ele reviveu. E vivo está olhando e trabalhando em cada um de nós. E essas pessoas que têm embaraçado os fracos na fé, proíbem coisas que são totalmente fora de realidade. Quando a gente lê o texto no versículo 3, dizendo eles proíbem o casamento. Mas o casamento foi algo instituído por Deus. A gente não tem uma cerimônia com um juiz de paz ou com um pastor e testemunhas em Adão e Eva, mas a gente tem ali uma aliança sendo formada entre um homem e uma mulher. E a gente tem a partir dali toda a humanidade sendo formada e sendo desenvolvida no amor de Deus colocado no coração daqueles dois. É isso o casamento. O casamento não é um contrato social que você vai no Fórum Afonso Campos, assina e mais 2 ou 3 ou 4 testemunhas assinam junto com você. O casamento não é algo que você faz apenas para que pessoas da sua comunidade vejam. Não é algo que se ostenta a partir de uma aliança, é algo que é feito diante dos céus. Aleluia. É algo que o próprio Deus coloca amor no seu coração por outra pessoa totalmente diferente de você, com um histórico de vida totalmente diverso, mas com um objetivo comum, glorificar a Ele através daquela relação. Aleluia. Como isso não pode ser lícito? Como isso pode ser proibido? Se glorifica o próprio Cristo? Se foi Ele mesmo que mandou? E se é Ele mesmo que sustenta cada um de nós? Aleluia. Eles tentam desqualificar o casamento, tentam incessantemente fazer com que a família seja algo ridículo aos olhos da sociedade. Tanto é que agora querem dizer que a família não é formada por pai, mãe e filhos. Como enxergar esse tipo de família? O modelo é único, porque única é a palavra e única é a verdade. Aleluia. Tem pessoas que também têm colocado um jugo pesadíssimo sobre os ombros de pessoas por conta de determinados alimentos, os quais não podem ser rejeitados por terem sido criados por Deus, para serem recebidos por seus filhos com ação de graças. Meus irmãos, que isso não exista no nosso meio. A gente hoje teve uma feijoada maravilhosa. Ela não continha pouco. Mas tem pessoas que têm medo de comer
pertences do porco, porque o porco é um animal imundo. Mas o porco, assim como você, e não se escandalize, o porco, assim como você e eu, é criatura de Deus. Foi feita pelas mãos de Deus. E tudo que Deus fez, Ele diz em Gênesis, é bom. Amém. Ele olhou para tudo que fez e disse, viu Deus que era bom. Olhou para nós e viu Deus que era muito bom. Então, como podemos olhar para a criação de Deus e dizer isso é imundo? Não, imundo é a forma como nós temos feito, como nós temos administrado determinadas coisas. Imundo é o nosso coração, imundo é a nossa mente. Imundo é o mundo em que estamos temporariamente. Nada que Deus fez é mal. Coma, se farte. Se você não tem nenhum problema em ingerir esse alimento, coma. Verdade. Tirando os momentos em que eu estou com a garganta inflamada, eu não tenho o mínimo problema. Se eu estiver em qualquer local que isto for servido, e principalmente, se alguém disser, isso veio de um local que o cara não é crente, não tem problema. Ah, é de um frigorífico, de um ímpio, de um macumbeiro, não tem problema. Você crê que na sua vida o diabo não tem domínio? Só tem domínio sobre a sua vida o Senhor Jesus. Veio da encruzilhada, veio do macumbeiro. O dono lá do frigorífico é o cara que mais blasfema contra Cristo. Bota a mão em cima, ora, santifica e come, porque nada pode ser usado para a sua condenação. Tudo para nós deve ser recebido com ação de graças. Tudo que vem à nossa mão é bênção de Deus. E o versículo 4 e o versículo 5 mostram para a gente a refutação desse engano. É importante que a gente veja, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não há nada que venha das mãos de Deus que não seja para o nosso benefício. Não há nada que Deus permita chegar até a nossa vida que não seja para acrescentar, edificar. Agora, o que vier de fora, tenhamos cuidado. O que vier das mãos do enganador, atentemos bem. O que vier da boca de pessoas mentirosas, hipócritas, de consciência cauterizada, como diz o versículo 2, peçamos discernimento a Deus, para que a gente não venha se embaraçar e isso atrapalhe o nosso serviço a Cristo. Tudo que Deus criou é bom. Foi feito para o engrandecimento do seu nome. Foi feito para a sua glória. Foi feito para o nosso prazer. Nada pode ser demonizado se foi criado por Deus. De forma alguma. E aí a gente chega a um terceiro ponto. Do versículo 6 ao versículo 16 é bastante coisa que a gente precisa observar. Orientações para nós. Nós somos ministros do Evangelho. Nós temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus a muitos. E você que está aí sentado também é ministro do Evangelho. Lutero, na Reforma Protestante, traz a ideia de sacerdócio universal dos santos. Ou seja, todos nós temos a responsabilidade de, uma vez alcançados por Cristo, transmitir a sua mensagem de amor, esperança e transformação. Aleluia. Para que as pessoas ouçam, creiam e venham a ser salvos. É verdade. Então cada um de nós deve ter essas características. Mas como Paulo falava a Timóteo, obviamente tem um caráter muito mais pastoral. Mas não vai servir só para a gente. Vai servir para cada um de nós. Como é que o ministro deve proceder? Ele vê que a situação é difícil, que pessoas têm se infiltrado enganando, pessoas têm derrubado os fracos na fé, pessoas têm convencido as outras de que algo que vem de sua mão não deve ser tomado como bênção, mas deve ser rejeitado. Ao mesmo tempo ele sabe que tudo que vem das mãos de Deus é santo e bom, é proveitoso para nós. Como ele deve se organizar no seu ministério, para que não somente as pessoas às quais Deus confiou para que ele orientasse, mas também ele não sejam alvos do engano.
A gente vê, versículo 6, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Em primeiro lugar, se você transmitir a ideia de que tudo que Deus criou é santo e passível de ser recebido por nós com ação de graças, você será um bom ministro. A ideia que deve ser repassada é que qualquer coisa que vem das mãos de Deus para o coração da igreja, para a vida da igreja, deve ser recebido com agradecimento. Não deve ser rejeitado. E isso deve ser muito explorado pelo pastor, pelo líder, por aquele que é colocado por Deus para transmitir a sua mensagem, porque a gente tem recebido muita comida estragada, mas não é comida física, é palavra que não soa bem aos ouvidos. É verdade. Muitas vezes a gente escuta na casa de Deus que determinada coisa é boa, foi feita por Deus, é santa, devemos desfrutar dela, mas a gente chega em casa, liga a televisão e um determinado camarada vem e fala tudo ao contrário. Não creia no que você escuta em rádio, televisão, internet, a não ser que você vá para a palavra e Deus te revele que aquilo sim faz parte dos seus ensinamentos. Se não tiver na Bíblia, rejeita. Se não tiver de acordo com o que você tem sido ensinado, rejeita. Daí a importância da gente estar na igreja. Aleluia. Às vezes a gente está doente, tem alguns problemas que nos impossibilitam de estar na casa de Deus, e a gente diz, não tem problema, eu vou fazer o culto doméstico assistindo a pregação de alguém. Um grande perigo da gente virar membro da igreja evangélica da internet de Cristo. Porque a igreja evangélica da internet de Cristo tem muita coisa boa, mas a maior parte é coisa ruim. Tem muita gente que diz que Deus salva, e tem muita gente que diz que Deus não existe. Tem muita gente que acredita na Trindade e outros que já enlouqueceram faz tempo. Tem pessoas que continuam seguindo a doutrina dos apóstolos e outros doutrina de demônios. E se a gente não tiver os olhos abertos através do discipulado, da doutrina que a gente recebe na igreja, você vai se perder com um domingo que você passa na igreja, fora da igreja. Um domingo que você escuta uma palavra, acha bonita, acha aquele cara eloquente, boa retórica, fácil de convencimento, bastante dinâmico, você se perde. E por mais que você não tenha pessoas dinâmicas, vibrantes, pessoas que tenham boa retórica, que sejam fáceis de persuasão na sua comunidade, escute o que elas dizem. Escute o que cada um daquele que foi chamado por Deus diz. Porque aquele que é chamado por Deus e leva a sério o seu ministério, leva a sério o seu chamado, ele só fala aquilo que vem do céu. Ele não fala aquilo que vem da sua cabeça. Mas aquele que fala aquilo que vem da sua cabeça, de livros que ele leu, de filosofias que ele conheceu, ele faz o povo tropeçar. Então que a gente tenha esse cuidado e que a gente oriente as pessoas nesse sentido. Aleluia. E ouvir o que vem da parte de Deus. É verdade. E aí o versículo 7 diz, rejeite porém as fábulas profanas e tolas. E nesse ponto eu quero extrair só a parte A. Rejeitar fábulas profanas e tolas. O ministro precisa rejeitar tudo isso e ensinar as pessoas a não engolirem qualquer ponto da carochinha, mas se pautar apenas pelo que lemos e vivemos da palavra de Deus. Verdade. Eu costumo dizer que não há problema algum em um jovem passar no vestibular e cursar, por exemplo, filosofia. Quando eu fazia letras, eu tinha colegas de filosofia, uma sala do lado da outra. Alguns tinham condutas que eu particularmente reprovava, mas que não me fazia estar afastado deles. Eu estava junto com eles, mas eu não estava compactuando com o comportamento deles. Mas é importante que a gente esteja junto para quê? Para a gente testemunhar de Cristo, para a gente ter a oportunidade de evangelizar. Se a gente rejeita as pessoas de cara, a gente não vai ter essas portas abertas. E muita gente dizia, cuidado com a influência dessas pessoas. Cuidado com a universidade. Cuidado com o antro de perdição que você está dentro. Cuidado que lá é a boca do inferno. Quanta bobagem. Eu e a Angélica passamos 4 anos na universidade. Tantas e tantas pessoas passaram 4, 5, 6 anos na universidade. Nós temos especialistas, mestres, doutores,
PhDs evangélicos. E às vezes não é em teologia. E esses homens continuam servindo a Deus. Aleluia. O problema não é a universidade, o problema é o nosso coração. É verdade. O problema não são os professores da universidade que dizem que Deus não existe. O problema é a sua convicção e a sua firmeza na fé. É verdade. Se você tem convicção do que você quer, você tem firmeza na sua fé, você sabe que por mais que o mundo inteiro abandone a fé, mas você, tanto firmado, você vai estar com Cristo. Aleluia. Então, a gente não pode engolir qualquer coisa e dizer, tenha cuidado com isso. Então não vou fazer nada. Não vou fazer nenhum curso. Vou ficar em casa. Tá, você também vai trabalhar, né? Então tudo bem. Então também você não vai comer. A gente precisa ter racionalidade. A coisa mais racional que eu conheço se chama fé. Aleluia. A fé ensina a gente a acreditar em Deus. E Deus faz com que a gente acredite que tudo que Ele criou é bom. É verdade. A universidade começou em muitos países através do trabalho de evangélicos. A maior universidade que eu conheço, chamada Harvard, começou como um colégio evangélico. Tornou-se faculdade através do trabalho de evangélicos. Por que eu vou achar que o conhecimento é ruim e lá eu vou me perder? Não, lá eu vou me encontrar, sabendo que através da minha profissão eu posso trabalhar para Deus. Eu posso ser uma enfermeira que vai trabalhar para Deus. No meu local de trabalho, fazendo aquilo que Deus me manda fazer. Tratando pessoas que chegam lá com doenças de forma carinhosa, de forma humana, como muito poucos têm feito. Eu posso ser um professor que transmite muito mais que conhecimento, eu posso transmitir a verdade de Deus na minha vida. Eu posso ser um feirante que, ao vender minhas frutas, verduras, legumes, também passa um modo de se comportar que só pode ser possível quando Cristo está na sua vida. Verdade. Eu posso ser um gari que, apesar de apanhar o lixo da rua, não me sinto mais um lixo, porque o Cristo que morreu na cruz me transformou e me deu valor, me deu significação. E por mais que as pessoas passem na rua e nem me olhem, eu estou com aquela fardazinha laranja. Deus do céu me olha e me conduz. É verdade. Em terceiro lugar, nós precisamos nos exercitar na piedade. O versículo 7, parte B, diz: exercite-se na piedade. O exercício físico, ele pouco tem proveito, mas exercitar a mente e alma nos ensinamentos do Senhor tem benefícios no presente e no futuro. Às vezes eu escuto muito essa palavra, fulano de tal é piedoso. O que significa ser piedoso? Piedoso não é aquele que vai chegar perto de você com as mãozinhas coladas, ou andar cabisbaixo, os olhinhos assim, como parecendo farol baixo de caminhão, e vai dizer para você assim: meu irmão, tenha pena de mim. Não. O piedoso é aquele que vive segundo a lei do Senhor. Aleluia. Aquele que tem piedade, ele vive como Cristo andou. Ele ama como Cristo amou. Ele ouve as pessoas. Ele estende a mão às pessoas. Ele tenta ser cada dia mais parecido com o seu Senhor. Ele tenta ser um discípulo fiel que ouve e vê do Mestre e tenta copiá-lo, tenta imitá-lo, assim como Paulo diz: me imita, porque eu tenho imitado a Cristo. Essa é a pessoa piedosa, e isso tem proveito no presente e no futuro. No presente, porque é essa característica que às vezes nos tem faltado, de ser piedosos, que vai nos aproximar de pessoas do mundo que acham que a gente é um bando de fanático, chato, irritante, incompreensível, que não quer saber nada deles. E a gente vai mostrar que é justamente o amor de Deus que nos faz querer saber sim da vida deles. É verdade. Se importar com eles, querer o melhor para eles. Aleluia. A gente tem tido uma dificuldade tremenda em, às vezes, até dentro da própria igreja, se estar junto. Eu tenho tido contato com muitas pessoas de doutrina reformada e eu venho dela, mas que são altamente rejeitadas por outras pessoas. E a gente tem tido essa dificuldade. Quando eu falo para as pessoas, vem fazer um estudo com a gente é da doutrina reformada, e as pessoas dizem: não vou. Sabe por que eu não vou? Porque vocês são arrogantes, porque vocês não ligam para a gente, porque vocês excluem as pessoas, porque vocês não têm amor por ninguém. E sabe de quem é a culpa? É da gente. É verdade. É da gente mesmo.
Porque de fato, às vezes, por ser de uma doutrina A ou de uma doutrina B, a gente se acha mais do que os outros e passa a se comportar como sendo talvez um semideus. E não aceita escutar nada que venha de outra linha. E como isso tem sido prejudicial para a vida de muitos pastores. Fechar os ouvidos para ensinamentos que são valiosos, só porque não vem de colegas de linha teológica. Quando eu escuto um irmão, da sua forma mais simples e mais rudimentar, observando a palavra de Deus e está em verdades preciosas, eu desço daquele salto que às vezes as pessoas ou a situação nos colocam. Verdade. E eu aprendo que Deus se utiliza de todos os seus filhos de igual modo. Aleluia. Independente da forma como eles encaram determinado ponto da sistemática. É verdade. Sendo piedoso, eu vou ter proveito de estar junto com os meus irmãos e junto com aqueles que Jesus Cristo quer alcançar. E eu vou ter proveito futuro, porque esses que estão comigo agora, esses vão ser adicionados à família de Deus, estarão todos na eternidade, louvando em uma só voz, um único canto, um único tempo. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Exércitos. Uma igreja piedosa, ela necessariamente tem que ter um pastor piedoso. O comportamento de um pastor, ele de certa forma molda o comportamento de sua igreja. Essa é a grande responsabilidade que a gente tem hoje. Por mais que você tenha a sua visão de vida, mas você quando entra na igreja, você se espelha muito em alguma pessoa. Você sempre olha muito para uma pessoa mais experiente que você e tenta viver parecido com ela. Eu, quando um pouco mais jovem, tive também minhas referências. E tive decepção com algumas referências. Hoje tenho também algumas referências, mas tenho a consciência de que minha maior referência tem que ser Cristo. Aleluia. É claro que, assim, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, a gente precisa de pessoas ao nosso lado que façam o diferencial. Verdade. Mas se Cristo não for o espelho maior, não adianta. A gente vai sempre ter, em algum momento, alguma rusga, algum problema, alguma decepção e vai esmorecer, mas colocando os olhos em Cristo, a gente não vacila. Mas é fato que quando alguém entra como novo convertido, vai olhar para alguém que já está há 20, 30 anos na igreja, vai dizer, essa pessoa vive assim, eu quero viver assim. Eu quero ter o fervor que essa pessoa tem. Eu ainda sou novo, eu não tenho isso, mas eu quero chegar a ter. E é importante que a gente seja esse espelho. É verdade. A palavra vai falar aqui no versículo 12, mais à frente, essa questão de ser padrão, ser exemplo, ser modelo. E não é de forma alguma justificável aquela frase, o cair é do homem ou levantar é de Deus. Não olhe para mim porque eu sou falho. Não. Vamos esquecer isso a partir de hoje. Porque se a gente cai e Deus levanta, não é para que a gente caia de novo. É para que a gente fique de pé e leve outros a ficar de pé. Aleluia. E é para que outros olhem para a gente e digam, ele caiu, mas Deus levantou. Hoje ele é nova criatura. Não é o mesmo. É por isso que a gente tem que deixar de lado essa história do cai-cai. Essa é uma fábula profana, tola, triste que se instalou na igreja. A maioria dos que caem voltam como antes. E precisam cair quase que todas as reuniões. O homem não pode viver de quedas. Porque Deus não é o Deus da queda. Ele é o Deus da transformação, da redenção. Glória a Deus. Se você cai, precisa se levantar de outra forma. Se você caiu por ação de Deus, que permitiu que você batesse com a cara no chão para aprender que é dependente dele, você vai se levantar outro. Mas se você caiu simplesmente por cair, você só vai arranjar uma coisa: hematomas. Não vai arranjar a bênção de Deus. Então o comportamento do pastor, ele vai moldar o comportamento de seus liderados. Sempre vai haver algumas notas dissonantes nessa canção
da vida do pastor e da vida da igreja, mas a nossa vida sendo conduzida na palavra do Senhor em humildade e piedade, a gente vai conseguir arranjar uma doce melodia aos ouvidos do Senhor Jesus. Aleluia. E o versículo 9 diz que essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Que afirmação que nós devemos viver piedosamente, Verdade. nos moldando nosso caráter e nosso comportamento apenas pela palavra de Deus. Em quarto lugar, o ministro do Evangelho, o sacerdote do lar, falando também a questão de nós que temos famílias formadas por Deus, nós devemos ensinar e ordenar essas coisas. Que coisas? Que o povo só pode colocar sua esperança em Deus. Verdade. Interessante que a gente, quando constitui família, várias dificuldades surgem. Não tem como. Antes comia um, agora comem 2, 3. E às vezes o recurso que era de um tem que ser dividido por 3. E a gente percebe que cada dia fica mais difícil o saldo ficar positivo. Às vezes ele empata, às vezes ele cai, e a gente vai de cá, vai de lá. E é interessante que nessa vida toda que a gente leva, poucas vezes a gente para, olha a palavra e diz: aqui está a solução, aqui está a resposta. Verdade. E é fato que a gente se abala muito quando determinadas coisas vêm à nossa casa. A gente se abala muito quando a situação financeira está desfavorável. A gente se abala muito quando a gente não tem o determinado concurso para viver. E aí, tá hoje e amanhã o patrão olhar para a cara da gente e dizer: eu não preciso mais dos seus serviços. A gente se abala muito quando a geladeira a gente abre, só tem água ali. É a única coisa que a gente pode abastecer. Mas tem uma coisa que a gente precisa observar. A nossa esperança não está no concurso público, a nossa esperança não está no dinheiro na conta, a nossa esperança não está em uma feira muito bem organizada, a nossa esperança está em Cristo. Aleluia. Que mesmo que a gente não tenha nada disso, Ele continua sendo Deus e continua sustentando a nossa vida. Isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser aprendido. Às vezes a gente é muito experiente na casa de Deus, muito experiente na palavra, e mesmo assim a gente cai nessa questão. Quantas e quantas vezes eu não me vejo abalado por questões que acontecem. Mas eu tenho que me lembrar, a minha esperança está em Deus. Aleluia. A esperança de um dia melhor não está em mais trabalho que eu vou arranjar. A esperança de um dia melhor não está em um projeto que eu vou bolar para que as coisas aconteçam. Está em Deus sustentando a minha vida. Está em Deus continuando sendo Deus. Isso daí sim vai fazer com que minha vida melhore. É verdade. Esse Deus é salvador de todos os homens, ou seja, Deus age com graça sobre todos os homens. O sentido de dizer que Deus é salvador de todos os homens é dizer o seguinte: é Ele que nos salva das dificuldades do dia a dia. É Ele que nos salva dessas fábulas profanas que nos distanciam da verdade do Evangelho e do seu propósito. E isso Ele faz com todos os homens. Ele abençoa a vida de todos os homens, Ele dá chuva a todos os homens, Ele dá alimento a todos os homens, Ele dá oportunidades a todos os homens. Mas diz a palavra, especialmente dos que creem. A chuva cai no seu telhado, cai no telhado do ímpio. Mas a chuva que caiu no seu telhado vai te abençoar de modo diferente. Aleluia. Você tem emprego, o ímpio tem emprego. Mas você pode se utilizar deste emprego de modo diferente e ser muito mais abençoador do que o emprego do ímpio. Verdade. O alimento que vai para a tua mesa é o mesmo alimento, da mesma marca, custou a mesma coisa que na mesa do ímpio. Só que a gente dá graça. Aleluia. A gente sabe de onde vem. Não vem do nosso esforço, vem de Deus. Tem toda uma diferença. Então, é de forma especial com aqueles que creem. Versículo 12 vai trazer um quinto ponto. A gente vê que Timóteo estava sendo orientado por Paulo e era jovem, e isso poderia ser motivo de desprezo por alguns na sua comunidade. É bem verdade que quando se levanta uma liderança jovem, qualquer que seja o local, os mais experientes, não todos, e eu faço essa ressalva, não todos, mas alguns tenham medo de serem suplantados por essa liderança, de serem colocados de lado, porque agora tem pessoas com mais vigor, mais ideias, mais criatividade, mais disposição. Só que uma igreja não vive só de jovens. Uma igreja também não vive só de pessoas experientes. Ela vive da mescla. Aleluia.
Eu preciso dos pés ligeiros dos jovens e da cabeça sábia dos experientes. Eu preciso das mãos fortes dos jovens e das mãos habilidosas, mesmo que não tão velozes, dos experientes. Eu preciso do vigor e da disposição e às vezes até do arrobo, do ímpeto dos jovens. Mas eu preciso da cautela, da tranquilidade, às vezes até de um pouco de medo que os experientes já passaram determinadas coisas têm de passar novamente e freia um pouco esses jovens que às vezes querem com tudo. A igreja é formada pelos dois grupos e a igreja anda quando os dois grupos se juntam. Então o fato de ser jovem não vai fazer com que aquela pessoa necessariamente tenha que ser desprezada. Pelo contrário, ela deve ser ensinada, treinada, para que quando ela chegar à idade mais adulta, ela possa dizer: eu contribuí desde pequeno. Vou continuar contribuindo agora com os mais jovens. Assim como foi feito comigo, eu quero fazer com os demais. Aleluia. E como é bom quando a gente tem pessoas que nos encaminham, pessoas que nos ajudam, pessoas que tiram tempo da sua vida para orientar a gente a servir melhor, Senhor. Pessoas que já passaram por diversas situações e se mantiveram de pé e podem dizer para a gente: olha, se segura, mantenha a tua fé. Não é fácil, ele também prometeu que seria. Mas se a gente caminhar assim, mesmo você sendo jovem, você vai ser uma bênção para o Senhor. Nesse sentido, a gente precisa tirar um pouco aquela ideia de que as crianças são a igreja do amanhã. Não, as crianças são a igreja do hoje. Se nós tivermos crianças bem ensinadas, teremos uma igreja forte. Se tivermos crianças mal ensinadas, não teremos igreja no amanhã. A gente precisa observar isso. Aleluia. Eles não são os futuros pastores, eles são os membros atuais. E são pessoas que, da sua forma peculiar, da sua forma mais simples, mais infantil, têm como contribuir para que o reino de Deus cresça. Então, Paulo olha para que, independente do fato de Timóteo ser jovem, independente da idade do que lidera, esse precisa ser padrão, modelo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu preciso ser modelo na palavra em dois aspectos. Eu preciso ser modelo porque eu busco a palavra de Deus para todas as minhas decisões. Eu preciso ser modelo na palavra porque eu tenho palavra. Ou seja, aquele que é chamado pelo Senhor para fazer parte do ministério, para fazer parte do seu reino, ele precisa ter uma só palavra. Aleluia. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não há meio termo. Não existe meio certo ou meio errado. Ou é ou não é. Com o crente é assim. Não tem como ser flexível nisso. Tem que ser padrão no procedimento, se comportar como crente. Aleluia. Não é fazer determinadas coisas que parecem com crente. É ser crente de verdade. Às vezes tem pessoas que parecem crentes, têm roupas de crentes, têm a Bíblia dos crentes, mas não são crentes. E a gente tem que ter a roupa conveniente para um servo do Senhor e uma serva do Senhor. A palavra do Senhor não debaixo do braço, mas no coração e na mente, sendo vivenciada na nossa vida diária e não simplesmente se parecer, mas ser essência, o Filho de Deus amado. Tem que ser padrão no amor. A gente hoje falou bastante de amor. Está tudo se encaixando. O amor é extremamente necessário. O amor que a gente tem pelos outros tem que ser diferente. Pessoas te amam por interesse. Interesse não só no que você pode oferecer, mas interesse no que você pode fazer por elas. Pessoas te amam porque você já fez alguma coisa por elas. Algumas pessoas te amam porque você fez alguma coisa para pessoas próximas a elas. Mas é interessante que a gente deve amar pessoas como a gente ama Cristo, de forma desinteressada. Ele fez tudo que
a gente precisava que fosse feito. Ele deu a vida a gente. Só que hoje, mesmo que ele não faça nada, a gente ainda o ama. E o ama principalmente porque a gente tem a noção exata de que não existiria vida se não fosse por ele. E é olhar para pessoas hoje e dizer assim, olha, eu vou te amar não porque você fez isso, não porque você é isso ou deixa de ser, mas simplesmente porque Cristo me amou. Aleluia. E esse é o motivo pelo que eu amo as pessoas. Glória a Deus. A gente deve ser padrão nesse amor. Mostrar que amor existe sim e que o modelo é o modelo de Cristo. Verdade. Padrão na fé. Uma fé que não é fé na fé, simplesmente, mas é fé em Cristo. Não é uma fé solta, mas uma fé alicerçada na palavra. Padrão na pureza. Talvez uma das coisas que hoje mais pega a comunidade chamada evangélica brasileira. A gente tem que ser puro, sim. Não simplesmente no que tange as nossas relações amorosas, mas no que tange a toda a nossa vida. Aleluia. Pureza não é simplesmente se guardar antes do casamento. Pureza é você observar todas as oportunidades, escusas de se dar bem e dizer, eu não quero, porque eu sou de Cristo, porque eu sou diferente. Eu não vou me contaminar com as coisas que me são mostradas, Aleluia. como sendo boas, mas eu vou aproveitar as coisas que realmente são boas, porque foi Deus que criou. Aleluia. Em sexto lugar, o ministro do Evangelho ele não pode ser negligente na função que lhe foi dada, de ser dedicado à leitura da Santa Palavra de Deus, exortação e ensino da mesma, porque não foi uma coisa que ele decidiu fazer, não foi uma coisa que ele um dia sonhou e disse, pronto, agora eu vou começar a ser ministro do Evangelho. Porque ele talvez não tinha outra oportunidade em alguma área da vida, não foi algo que lhe foi imposto pela família ou pelos amigos, mas foi algo que Deus deu um dom e confirmou em sua vida, através da oração dele e de muitos, e através da imposição de mãos pela liderança a qual ele pertence. Ser ministro do Evangelho não é algo do tipo, você vai ficar de segunda a sábado sentado na cadeira da sua casa, descansando, bem tranquilo, e aí no domingo de manhã você acorda de 6 horas, lê um pedaço das Escrituras e vem para a escola dominical falar. E aí, quando for de tarde, você dorme até 5 horas, aí 5 horas você acorda no pulo, e aí diz, tenho que fazer o sermão das 6. E aí você senta em meia hora, você faz meio que caixinha de promessas, puxa uma e diz, pronto, a mensagem é essa. Isso não é ser ministro do Evangelho, isso é ser charlatão. Verdade. Isso é ser enganador. Ser ministro do Evangelho, você está todos os dias dedicado à leitura da palavra. Você está todos os dias orando, pedindo a orientação de Deus para aquilo que Ele determinou. Glória a Deus. Ser ministro do Evangelho é estar todos os dias preocupado com as pessoas que estão na casa do Senhor e que estão sob a sua orientação. Orando, chorando, se preocupando, visitando, indo atrás, sabendo por que não foi naquele domingo, sabendo que está afastado há 3, 4, 5 semanas, tentando comunicação, tentando ir atrás, tentando convencer que você precisa, recebendo porta na cara, mas indo de novo, dizendo, é Deus que está me mandando aqui, eu vou continuar vindo. Glória a Deus. Isso é ser ministro do Evangelho. É difícil demais. É penoso? Não. É prazeroso. É um privilégio. Verdade. Em sétimo e último lugar, nós precisamos observar a nossa vida. Quando ele diz no versículo 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois assim, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto ao seu outro. A gente precisa observar a nossa vida se dedicando inteiramente ao nosso chamado, não somente para que todos vejam o nosso progresso. Olha como o pastor está estudando bastante, as pregações estão ficando mais elaboradas. Não é só para que veja esse tipo de progresso, mas é para que veja o progresso da casa do Senhor a partir do momento que você se dedica mais. E isso passa para a gente. A gente que está, às vezes, apenas sentado e durante muito tempo passa sentado e não participa nem em saudação, você também tem uma função primordial na casa de Deus. Aleluia. Ser um multiplicador desta doutrina. Mas eu não prego, mas eu não falo, mas eu não tenho oportunidades. Você tem todas as oportunidades do mundo, você está vivo. Então viva de modo digno do Evangelho. Aleluia. Essa é a sua função.
viver. Viver não como os outros vivem, mas viver para Cristo. Ser instrumento nas mãos do Senhor para a iluminação e conversão de muitos que hoje se acham em trevas, sendo enganados por esses hipócritas, mentirosos, levianos, que não levam a sério nem a palavra de Deus e ainda a utilizam para os seus próprios interesses. Pegando textos isolados e dizendo, Deus está mandando falar isso. Não, Deus está mandando coisa nenhuma. O que foi revelado na Escritura está muito patente aos nossos olhos. A revelação acaba aqui, na contracapa da sua Bíblia. O que Deus quer que você saiba, está aqui dentro. Aleluia. Falta-nos a iluminação do Espírito Santo. Verdade. Então, quando a gente abre, a gente pede a orientação dele, ele faz a gente enxergar. Coisas que antes a gente não tinha a mínima condição de entender. Hoje, pela atuação dele, a gente observa, transfere para o coração e consegue viver. Verdade. Então, que nós atentemos bem para essa doutrina, sejamos diligentes na orientação e exortação do povo de Deus, a fim de que os que nos ouvem não venham a se atrapalhar com vãs conversações e filosofias, que a gente não pague caro pela nossa inabilidade em servir ao Senhor como convém, mas que a gente venha a ser achado como obreiro aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade e que vai ser condecorado pelo Rei dos Reis na entrada da eternidade. Que Ele nos motive e nos dê condições de ser dessa forma, pessoas que, apesar de jovens, têm muito a acrescentar, pessoas que, apesar de serem experientes e acham que estão em final de carreira, ainda têm muito a batalhar. Enfim, um corpo unido de pessoas que têm um único propósito: engrandecer o nome do Senhor Jesus em toda a sua vida, em toda a sua atuação como igreja. Permaneçamos como igreja, não deixemos que este ideal divino acabe, mas contribuamos para que ele seja cada dia mais produtivo, para que essa sociedade aí não fique vivendo de alegrias passageiras, mas venha a conhecer a verdadeira alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aleluia. Deus abençoe. Amém.